Vamos então resolver mais um exemplo de campos conservativos. Então, o exemplo pede primeiro, dado o campo vetorial, pede para encontrar a função potencial. Então aqui ele já supõe que f é um campo vetorial conservativo, senão não teria função potencial. E no item B, calcular a integral de linha de f dr ao longo do caminho. Um fato interessante aqui é que a gente vai ver a utilidade do fato do campo ser conservativo para calcular a integral de linha. Calcular a integral de linha diretamente ao longo desse caminho aqui se torna muito trabalhoso, tá? Basta olhar as equações do caminho, e na t seno t e e na t cosseno t. A hora que eu substituir nas coordenadas aqui, ter que elevar ao quadrado e resolver a integral de linha, não que não seja possível, mas isso dá um certo trabalho. Como a função é basicamente simples, encontrar a função potencial vai ser fácil, até porque também ela é do R2. E aí eu uso o teorema fundamental de integrais de linha para calcular essa integral usando o teorema, ao invés de resolvê-la diretamente. Então primeiro a gente vai fazer o item A. O nosso campo vetorial F é 3 mais 2xy e mais x quadrado menos 3y quadrado j. Vamos identificar quem é P e Q, né, as funções. Nosso P de xy, ou simplesmente P, é a coordenada I aqui, que é 3 mais 2xy. E Q de xy é x quadrado menos 3y quadrado. Tome cuidado, não basta fazer as derivadas parciais aqui sendo iguais, né? Se eu derivar p em y e derivar q em x, se essas derivadas forem iguais, eu concluí que f é conservativo. Eu tenho as condições, na verdade o teorema 6, né? Então primeiro eu vou derivar, e aí tomo cuidado com as condições, e aí eu concluo, de fato, é conservativo. Então a derivada, eu derivo p em relação a y, ou seja, a primeira coordenada aqui eu derivo em y sempre, vem do rotacional, né? Isso aqui vai dar 2x, e a segunda eu derivo em x, o q eu derivo em x. E aí ao derivar em x também vai dar 2x, já que se eu derivar isso aqui vai dar zero. Aí eu tenho que tomar cuidado, não basta sair concluindo que f é conservativo, eu tenho que verificar o campo de força F e o domínio que eu estou trabalhando. Campo vetorial, né? Eu vivo falando campo de força. F tem todas as coordenadas bonitinhas aqui, né? Funções contínuas, são funções polinomiais, né? Então eu posso dizer o seguinte. P e Q possuem derivadas parciais contínuas e o domínio que eu estou trabalhando aqui, ele não menciona nada, então, como F é um campo vetorial do R2, meu domínio é todo o R2, que é simplesmente conexo, ou seja, não contém buracos. Isso são as garantias lá do Teorema 6, que a gente viu. Então, como a derivada de P em relação a Y é igual à derivada de Q em relação a X, F é conservativo.
Ou seja, ele é o gradiente de alguém. Ele é um campo gradiente, né? Ele admite função potencial. E aí, agora a gente vai à busca dessa função potencial. Mais para frente a gente vai ver um exemplo que as derivadas parciais aqui serão iguais e eu não vou poder usar o teorema, ou seja, eu não vou poder encontrar a função potencial, aí eu teria que resolver a integral de linha normalmente. Agora eu vou botar aqui encontrando a função potencial. Fzinho. Lembrando que esse Fzinho é no R2, né? F de x, y. Bom, vamos lá para o nosso macete, para a gente não perder tempo. No livro ele faz o passo a passo para encontrar a função potencial, tá? Assim como eu fiz no primeiro exemplo, o passo a passo. Quando a gente encontrou pela primeira vez a função potencial, eu expliquei passo a passo. Depois a gente passou a utilizar o macete. Então vamos lá encontrar a função potencial f. Só lembrando que a gente está usando macete, então para encontrar o f eu integro o p em x, a primeira coordenada em x, que é 3 mais 2xy dx. Isso não é nada a ver com integral de linha, tá? Mais a integral de q em y, x² menos 3y². Como f é conservativo, isso aqui vai funcionar. Aí, ao integrar a primeira integral em x, eu vou ficar com 3x mais x² y. Não precisa colocar constante, coloca só no fim. E ao integrar aqui em y, vai ficar x² y menos y² mais uma constante qualquer. Bom, aí só lembrando, né? Temos termos repetidos. Esses dois aqui, eu jogo um fora. Então, a nossa função potencial é f de xy igual a 3x mais x² y menos y² mais k. Essa é a nossa função potencial. O campo é conservativo, admite função potencial. Antônio, como é que eu sei que de fato isso aqui está certo, né? Será que eu não errei no macete? Calculo o gradiente de f. É um vetor. Se eu derivar isso aqui em relação a x, eu vou obter 3 mais 2xy. Aí se eu derivar agora em y, né? Eu vou ficar, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 2, vai dar x² menos 3y². x² menos 3y². Que se vocês observarem, é exatamente a minha função, né? 3 mais 2xy, x² menos 3y². Então, o fato de verificar se encontrou a função potencial corretamente é calcular o gradiente. Se der a função que vocês, o campo vetorial, é porque vocês fizeram corretamente. Item B. Calcular a integral de linha ao longo do caminho. Então, temos a integral de C, de f dr, onde C é a função vetorial r de t, dada por e na t cosseno t e e na t seno t, e na t cosseno t. E na t seno t, e na t cosseno t. Se eu não me engano, com t de 0 a π. Vamos ver. Isso, com t de 0 a π. Eu poderia resolver essa integral de linha no braço? Poderia. Porém, vocês vão observar que ela se torna um pouco trabalhosa, pelo fato do caminho ser um pouco complicado. E eu ter que substituir aqui, derivar o r', substituir o x e o y, o x por e na t seno t, o y por e na t cosseno t. E a derivada disso aqui também, né? Tem que usar a regra do produto, vai abrir. Dá para fazer? Dá, porém se torna um pouquinho trabalhoso. Então observem como é que eu vou usar o teorema fundamental de integrais de linha. Como f é conservativa,
E f, né? Claro, ao ser conservativo, ele é o gradiente de alguém. Temos que... Então, eu já estou utilizando aqui o teorema fundamental de integrais de linha. Ó. Integral de linha de C de f dr vai ser igual a uma integral de linha do gradiente, né? Porque aí o f eu posso trocar pelo gradiente, dr. Isso ainda é uma integral de linha de campo vetorial, porque o gradiente é o campo vetorial. Bom, aí o que acontece? O teorema fundamental de integrais de linha diz o seguinte, que a integral do gradiente de alguma funçãozinha f é f aplicado no ponto final menos f aplicado no ponto inicial. Aí agora que vem a pergunta, né? Quem é A e B? Muito cuidado. Eu não posso sair dizendo que A é zero e que B é π. Por quê? Porque isso aqui é o T. O A e o B são pontos no plano XY. Como é que eu encontro eles? Ora, da seguinte forma. O A é o ponto inicial, ou seja, o A é quando eu troco o T por zero. O A é igual a R de zero. E o B, só lembrando que o ponto se confunde com o vetor, porque o vetor sai da origem, não, as coordenadas são iguais. E o B é o R de π, que é o ponto final. Ah, então o A vai ser I na zero cosseno zero, né? E E na zero cosseno zero. Seno zero é zero e cosseno de zero é 1. Então o meu ponto A vai ser 0, 1. E o ponto B é E na π seno π e E na π cosseno π. Seno π é zero, né? Então eu vou ficar com B igual a zero. Cosseno de π é menos 1, então menos E na π. Menos E na π. Então já temos a função potencial, temos os pontos A e B, ponto final e ponto inicial da minha curva. E aí eu tenho, basta agora eu usar aqui o teorema e concluir. Então, a integral de linha de C de f dr, eu já falei ali que é f de B menos f de A, já posso escrever direto. É f de B, que é 0 menos E na π, menos f de A, que é f de 0, 1. E aí eu substituo na função potencial. Então, só lembrando quem é, isso é x, isso é y, né? A função potencial a gente tem ali em cima, ó, que é 3x, 3x mais x quadrado y. Então vai ficar 3 vezes 0 mais 0 ao quadrado vezes y menos y ao cubo. Só lembrando que y é menos e na π elevado ao cubo. Menos, e aí agora eu troco por 0, 1. Então vai ficar 3 vezes 0 mais 0 ao quadrado vezes 1 menos 1 ao cubo, que é 1, né? Até botar entre parênteses. E aí eu faço o cálculo. Isso vai me dar que a integral de linha de C de f dr, que seria o trabalho, na verdade, para levar uma partícula de A até B ao longo daquela curva. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar mais, né? Porque o expoente é ímpar, vai dar negativo aqui, com menos dá mais. E na 3π, cuidado, né? O expoente multiplica, então é E na 3π. E aqui é 0, 0, isso aqui vai dar menos 1, vai dar mais 1. Temos aí então o resultado, que seria o trabalho.